Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre indicadores sociais. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Começaremos pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Desde 1993, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, publica anualmente o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o qual mede o bem-estar das populações e a qualidade de vida em cada nação. Essa qualidade de vida é medida pelo desempenho do país nas áreas de saúde, educação e renda per capita. A média geométrica desses índices dá a cada país um conceito de muito alto, alto, médio ou baixo de desenvolvimento humano. Em 2010, o PNUD modificou a metodologia de cálculo do IDH e revisou os valores do passado pelos novos critérios. Aqui nós temos um mapa mostrando o IDH dos países do mundo. Com a cor vermelha, nós temos o IDH baixo. Com a cor laranja, nós temos o IDH considerado médio. Por último, com a cor azul, nós temos o IDH considerado elevado. Os indicadores e seus reflexos nas relações sociais. O analfabetismo, por exemplo, limita o ser humano. Tal sentimento de inferioridade favorece especialmente as classes sociais dominantes. De certa forma, toda diferença de instrução entre os homens pode criar uma divisão entre uma massa dominada e uma elite dominante. Segundo pesquisa do Ministério da Educação, no Brasil são 16 milhões de analfabetos, pessoas que não conseguem sequer escrever um bilhete. Já os que não chegaram a concluir a quarta série do Ensino Fundamental 1 somam 33 milhões, concentrados em 50% nas regiões Norte e Nordeste do país. Segundo a revista Escola, nos últimos tempos, o acesso à educação cresceu, mas, a despeito dessa boa notícia, a qualidade do ensino não melhorou. Há uma década, a porcentagem de cidadãos considerados plenamente alfabetizados permanece inalterada, com 26%. Os resultados divulgados em 2012 revelam, embora discretas, notícias boas, como a queda de 39% para 27% do número de analfabetos funcionais, categoria que reúne os níveis analfabeto e alfabetismo rudimentar. O PNB, Produto Nacional Bruto, é mais utilizado em países como os Estados Unidos, país que detém a sede de diversas empresas transnacionais em seu território. O PNB considera todos os valores que um país, por exemplo, recebe do exterior, além das riquezas que foram apropriadas por outras economias, ou seja, os valores que saem. O PNB considera as rendas enviadas e recebidas do exterior, enquanto o PIB, Produto Interno Bruto, não. Dessa forma, em países em desenvolvimento, como o Brasil, o PNB normalmente é menor que o PIB, uma vez que as empresas transnacionais enviam grande parte de seus lucros para seus países de origem. A paridade do poder de compra, PPC, ou paridade do poder aquisitivo, PPA,
é um método alternativo à taxa de câmbio para se calcular o poder de compra de diversos países. Aqui nós temos um mapa do Brasil comparando o PIB per capita de vários países do mundo. Esses dados são de 2009, do PPC. A expectativa de vida ao nascer e a taxa de mortalidade infantil são indicadores relacionados entre si. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos anuais de crianças menores de 1 ano de idade, em cada grupo de 1.000 nascidas vivas. Esta taxa é um bom indicador das condições de vida da população. A expectativa de vida ao nascer corresponde ao número de anos que os recém-nascidos viveriam submetidos aos riscos de mortalidade existentes na época de seu nascimento. É um indicativo muito significativo, pois demonstra as condições de vida da população. No Brasil, por exemplo, a expectativa das mulheres é mais alta que a dos homens. Isto porque os homens estão submetidos a fatores de risco como a violência e acidentes de trânsito, de forma mais intensa que as mulheres. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, é um índice composto que agrega 3 das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano. Vamos a elas. Primeiro, a oportunidade de viver uma vida longa e saudável. Outra, a de ter acesso ao conhecimento. Por último, há de poder obter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas representadas pela saúde, educação e renda. O IDHM é uma adaptação metodológica do IDH ao nível municipal. O Brasil foi um dos países pioneiros ao adaptar e calcular o IDH para todos os municípios brasileiros, criando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 1998. O IDHM ajusta o IDH para a realidade dos municípios e regiões metropolitanas e reflete as especificidades e desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano no Brasil. O IDHM serve para aferir o nível de desenvolvimento humano das unidades federativas, UF, e as unidades de desenvolvimento humano, UDH. O IDHM é um índice que permite conhecer a realidade do desenvolvimento humano do território brasileiro. Populariza a ideia de que desenvolvimento não se resume à perspectiva do crescimento econômico, mas sim facilita a comparação entre localidades. Pode conduzir a um diálogo mais informado na discussão de políticas e estimular a busca por melhores desempenhos socioeconômicos entre os municípios e regiões metropolitanas. O índice não abrange todos os aspectos de desenvolvimento humano e não é uma representação da felicidade das pessoas, nem indica o melhor lugar no mundo para se viver, mas sintetiza as principais dimensões do desenvolvimento humano. Existem
Outros indicadores que podem ser utilizados para evidenciar as condições dos países ou regiões, como, por exemplo, dados do trabalho infantil, do número de ocorrências policiais, dos vetores de doenças, as condições médico-sanitárias, acesso a esgoto, água tratada, pavimentação, entre outros. Entretanto, é preciso destacar que a maioria dos índices é elaborado com base em médias, as quais, se não interpretadas corretamente, escondem diversas contradições e incoerências dadas às especificidades regionais e às desigualdades existentes no interior de cada região. Aqui nós temos dados da expectativa de vida em todo o planeta. Agora, dados do IDH no Brasil em 2011. Aqui nós temos um ranking do IDH do Brasil de 1991 até 2015. Agora, nós temos dados do IDH-M dos estados brasileiros. Esses dados são de 2018. Indicadores complementares. O Índice de Desigualdade de Gênero, IDG, reflete desigualdades com base no gênero, em 3 dimensões: saúde reprodutiva, autonomia e atividade econômica. A saúde reprodutiva é medida pelas taxas de mortalidade materna e de fertilidade entre as adolescentes. A autonomia é medida pela proporção de assentos parlamentares ocupados por cada gênero e a obtenção de educação secundária ou superior por cada gênero. A atividade econômica é medida pela taxa de participação no mercado de trabalho para cada gênero. O IDH de 2010 introduziu o Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, que procura superar as limitações do seu antecessor, o Índice de Pobreza Humana, o IPH, ao procurar computar tanto o número e pessoas que são pobres multidimensionalmente, como a intensidade da sua pobreza. O IPM é definido segundo 10 indicadores, concorrendo cada um deles de forma idêntica para a sua respectiva dimensão. São 3 as dimensões: saúde, educação e padrão de vida. O IPM mostra que crescimento econômico não necessariamente gera o fim da pobreza. E o exemplo vem dos países do hemisfério sul, que mesmo com economias que crescem a ritmo acelerado, ainda não conseguiram retirar sua população da situação de pobreza. Com isso, o índice pretende mostrar que a transferência de renda por si só não garante a eliminação da pobreza.
o índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 ou 100 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No relatório de desenvolvimento humano 2004, elaborado pelo PNUD, o Brasil aparece com índice Gini de 0,59, na 120ª posição, quase no final da lista de 127 países. Apenas 7 nações apresentam maior concentração de renda. Aqui nós temos esta lista, né? Mostrando então no ranking, em primeiro lugar, a Hungria, onde a disparidade entre ricos e pobres praticamente não existe. Observe o mapa que demonstra esse indicador no mundo. Desigualdade de renda no mundo medida pelo coeficiente de Gini, de acordo com dados do Banco Mundial em 2014. Bem, galera, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Um abraço.